Bom, pessoal, essa semana eu quero trabalhar com vocês só as dúvidas que a gente possa ter ficado, tá? Com a matéria até aqui. Vamos tentar esclarecer tudo, tá? Qualquer dúvida comentem aí na sala de vocês, para que a gente possa resolver aí tudo que possa ter ficado pendente, tá? Dar uma revisada rapidinho aqui em equação do segundo grau e falar um pouquinho sobre equação biquadrada logo a seguir. Aqui, ó, em equação de segundo grau, a primeira coisa que a gente tem que perceber é uma equação de ordem 2, tá? Ela tem que ter como maior grau na nossa variável, aqui a variável que a gente está usando é x, tá? Então aqui, como o maior grau que a gente tem é o grau 2. Aqui é grau 1, né, x elevado a 1, e aqui o x estaria elevado a 0, então qualquer número elevado a 0 é igual a 1, ele desaparece, tá? C vezes 1 é C. Então aqui a gente vai ter uma equação do segundo grau. Sempre que a gente tem a equação do segundo grau, o maior grau é o grau 2. E para a resolução dessa equação do segundo grau, diferente do como a gente resolvia lá a equação do primeiro grau, que era bem simples, né? Tudo que tem x vai para um lado, tudo que não tem vai para o outro. Aqui a gente tem que aplicar essa equação, que a gente chama de fórmula resolutiva, tá? Mas aí em vários lugares vocês vão ver como nome de equação de Bhaskara, tá? Fórmula de Bhaskara. É só o nome que ficou popular, mas não é o nome correto dessa fórmula não, tá? Mas pode chamar do jeito que quiser. Aqui, ó, para a gente calcular o valor de x, a gente aplica nessa equaçãozinha aqui, né? Que é menos o valor dessa constante b, mais ou menos o raiz de delta, delta a gente calcula antes, dividido por 2 vezes a. 2 vezes a, o a é essa constantezinha que fica aqui na frente do x ao quadrado. O delta, a gente vai usar essa outra equaçãozinha para calcular, que é o b ao quadrado, b sendo retirado da nossa equação de segundo grau, menos 4ac, menos 4, o a sendo retirado daqui, a primeira constante, e c, a terceira constante, tá? Quando a gente calcula o nosso delta, é sempre bom a gente calcular separado assim para saber se dá continuidade ou não à resolução da questão, tá? Porque quando a gente tem delta igual a zero, a gente vai ter x igual a uma resposta só. A gente só tem uma resposta possível. Quando o nosso delta for maior do que zero, nós vamos ter duas respostas possíveis. Aquela história de x1 e x2, eles vão ter duas respostas diferentes. E quando o delta for menor do que zero, a gente nem vai ter resposta. Então não vai nem ser necessário a gente aplicar essa segunda parte aqui. A gente só aplica o delta e já descobre. Não podemos responder nos valores reais, tá? No conjunto que a gente utiliza, que é o conjunto dos números reais, tá bem? Então aqui, ó, vou pegar um exemplozinho. Aqui, para a gente resolver nos reais as seguintes equações. Aí eu vou pegar essas duas primeiras aqui, ó. A equação A, tá vendo que ela tá bem montadinha pra gente, tá? Nem sempre vai vir bonitinha assim. Ela pode vir como a equação B, que tá diferente aqui a formatação dela, mas ela vai virar uma equação de segundo grau. O que a gente precisa prestar atenção é que a gente estudou fatoração no início do ano, foi para esse momento, tá? A gente deu aquela revisada em fatoração para a gente conseguir desenvolver e tal, e chegar numa equação de segundo grau que vai ser o nosso objetivo. Então vamos lá. Como é que vamos resolver essa equação aí? Primeiro, nós temos que resolver o delta. Delta é igual a b ao quadrado menos 4 vezes a vezes c. Mas quem é o a, o b e o c para gente? A gente vai ter as seguintes separação sempre, tá? A gente vai fazer esse esqueminha assim, ó. A, B e C. O A é o número que está multiplicando aqui na frente o x ao quadrado. Qual número, qual valor está aparecendo aqui na frente? Quando não aparece ninguém, o valor é 1. O B é o valor que está multiplicando a nossa variável só x elevado a 1. Então aqui o valor que está aparecendo é o 2. E olha o sinalzinho dele, positivo. Então é mais 2, né? Vamos deixar só o 2 ali. E a nossa variável c é quem está aparecendo aqui como um termo sem o x. É o que a gente chama de termo independente.
Então aqui está aparecendo 3, só que olha o sinalzinho dele aqui, ó, negativo. Nós temos que sempre botar o sinalzinho dele, tá? Então se ele tiver negativo, isso é muito importante que a gente lembre de colocar esse sinalzinho ali. Então agora, sabendo que a gente tem que resolver essa equação do delta com esses valores aqui, é só a gente substituir. Delta é igual, o b vale 2, então é 2 ao quadrado. 2 elevado ao quadrado, menos 4 vezes o a vale 1, vezes o c que vale menos 3. Está negativo? Vamos colocar entre parênteses só para a gente lembrar de multiplicar esse nosso sinalzinho aí, tá? Então aqui, delta igual a 2 ao quadrado, 4, menos com mais dá menos, menos com menos dá mais 4 vezes 1, 4, 4 vezes 3, 12. Então, nosso delta é igual a 4 mais 12, 16. Isso daqui é muito comum aparecer, o nosso resultado aqui ser igual a um número que possui uma raiz exata, tá? Em geral isso vai acontecer, mas não é sempre, não é regra, tá? Algumas situações não vão respeitar isso. Então não se assustem quando não respeitar dessa maneira, tá bem? A segunda parte da nossa equação é aquela parte do x igual a menos b mais ou menos a raiz de delta sobre 2 vezes a. Só temos que lembrar uma coisa aqui. Essas letras, elas são as mesmas que a gente já separou lá no início, tá? Então você não precisa catar a letra diferente, não. É só você separar elas mesmo, ó, só ir encaixando elas no lugar certo da nossa equação. Continuar aquela estratégia de substituição, tá? Então aqui, ó, menos b é o 2, então vai ficar menos 2, mais ou menos a raiz do delta. O delta é o nosso 16, então vamos colocar aqui raiz de 16 sobre 2 vezes o a, que é 1. 2 vezes 1. E a partir daqui é só resolver a equação. X é igual a menos 2, mais ou menos a raiz de 16 vale 4, dividido por 2 vezes 1 dá 2. Aqui, ó, reparem, a gente tem nessa equação dois sinaizinhos aqui, mais ou menos, tá? Toda vez que a gente põe esse mais ou menos aqui, é que a gente pode usar o primeiro sinalzinho ou o segundo sinalzinho, tá? E nós vamos então desenvolver essa equação aqui por dois caminhos diferentes. Um caminho para a primeira resposta e um caminho para uma segunda resposta, tá? Então, para a primeira resposta nós vamos chamar de x' ou x1. E para a segunda resposta, x duas linhas ou x2, tá? E aí nós vamos fazer o seguinte, menos 2. Aqui, como a gente tem mais ou menos, a gente vai escolher um dos dois caminhos. Vou escolher o positivo, então, aqui para o primeiro, mais 4 dividido por 2. E aqui na segunda, então, eu vou escolher a segunda opção, segundo sinalzinho. Então, fica menos 2, né? Menos o 4. Dividido por 2. E agora eu desenvolvo as duas e vejo os dois resultados que eu tinha. Menos 2 com mais 4 dá mais 2 dividido por 2. 2 dividido por 2 dá 1, certo? E aqui, menos 2 com menos 4 dá um total de menos 6 dividido por 2. Menos 6 dividido por 2 é igual a menos 3. Então aqui eu tive duas respostas diferentes, porque o meu delta era maior do que zero. Lembra que eu falei lá no início? Quando o delta é maior do que zero, os seus dois valores vão ser diferentes.
E nós podemos responder essa equação, agora no final, falando a solução dessa equação. A solução aqui vai ser igual a x pertence aos reais, tá? Tal que x1 ou x' seja igual a 1, tá? Ou x duas linhas seja igual a menos 3, certo? São as duas respostas possíveis. Ou uma outra forma da gente representar isso é a solução, essa daqui muito mais simples, vai ser igual a 1 e menos 3. Tá bem? Só isso. Daqui a pouquinho eu volto com a resolução do item B.